é um colega muito estimado, temos sempre nos esbarrado nessas coisas, está trabalhando já há muito tempo com ciência política clássica, né, professor de ciência política da Universidade de Brasília, né, tem uma formação que é extraordinária, super internacional, né, União Soviética, Colômbia, Estados Unidos, não sei onde foi. União Soviética, Moscou, né? Fez muito turismo. Exato. Então, assim, tem uma grande... E nós gostamos muito de ter essa parceria no EDACAI interdisciplinar, então vamos ter um seminário que é dado para um cientista político, né? Mas que, como vocês viram, será dedicado diretamente à questão de Aristóteles e da política. Obrigado. Obrigado, Gabriel, pelo convite, obrigado para a Alia também, que me ofereceu o convite. Eu já era para ter falado, acho, no ano passado, mas por uma questão de horário não foi possível. Então, agora eu estou pagando minha dívida, por assim dizer. Escolhi o tema de Aristóteles por uma razão bem pragmática, que é o texto que eu conheço bem. E uma segunda razão é que eu acho que as formas de governo de Aristóteles, a forma como ele abordou a questão dos regimes, é algo assim que se projeta para o futuro e vai influenciar todo o pensamento político, né, sobre esse tema, apesar de ele ter elaborado isso há mais de 23 séculos atrás, eu acho que continua sendo muito atual. No pensamento político grego, a ideia de fazer uma tipologia das formas de governo é algo muito antigo. Começa, se eu não estou enganado, com Heródoto, que faz uma novela sobre um diálogo entre 3 sátrapas persas, né, que discutem sobre formas de governo, Megabis, Otanes, Dario, cada um defendendo a monarquia, a isonomia, que seria a democracia, o governo do povo, e o outro defendendo a oligarquia, mas tudo assim muito superficial, sem profundidade. A gente sabe também que Platão abordou o tema das formas de governo em vários diálogos dele, República, o político, leis, né? Mas Platão aborda também, não de forma muito sintética. Ele dedica, se eu não me engano, no capítulo, livro 8 ou 9, ou os 2, na República, para abordar as formas de governo, mas as formas de governo que ele aborda tem uma que é ideal, que não é desse mundo, que é a forma que está na mente, né? E todas as outras que pertencem ao mundo sensível são formas deformadas que ele vai analisando, que vão se sucedendo, cada uma pior que a outra, né? Democracia, oligarquia, tirania, democracia. No político, ele volta a abordar, começa com 5 formas de governo, depois passa para 7, coloca lá 2 parâmetros, riqueza, pobreza, presença de leis, ausência de leis, isso quando ele vai analisar o estadista. Mas depois de fazer essa abordagem, mais adiante ele diz que isso tudo não vale nada, porque na hora que aparecer um sábio, para todas as leis, né, o nomos tem que ceder à sapiência do rei filósofo, que no caso do político chama-se tecelão real. Depois, em leis, ele faz também uma arquitetura imensa, né, já admitindo, já um pouco fugindo do rigor que tinha na República, admitindo a Assembleia, a eleição, o governante, se não me engano, até sorteio. Mas quando chega lá no final de leis, ele vem com um conselho noturno, né, que vai, na verdade, administrar por trás, né, todas as atividades desses governantes. Então, para Platão, a questão da forma de governo sempre, ao fim e ao cabo, são submetidas a um saber, a um conhecimento, né, que é encarnado no rei filósofo, no tecelão real, no sábio. E no político também Platão coloca, de uma maneira talvez arbitrária, quando vai analisar o estadista ou o político, quem é o político, como definir o político, ele começa dividindo as ciências em teoréticas e práticas,
e acaba colocando a política num saber teórico, né? E, novamente, sempre buscando subsumir a atividade política num tipo de metafísica que vai ser algo permanente na história do pensamento ocidental. Essa metafísica pode mudar, pode ser ideologia, pode ser religião, pode ser qualquer tipo de corrente filosófica, mas sempre a política perde em Platão o que aqui a Hanadi falou, sua dignidade, sua autonomia. Então, todas essas abordagens de forma de governo de Platão pecam por essa já saída metafísica que ele dá ao governo perfeito. Aristóteles, ao contrário, ele terrenaliza mais essa herança grega de pensamento político sobre forma de governo. Primeiro que ele coloca já na ética que a política práticas, ela pertence às ciências práticas e não às ciências teoréticas. Ela está lá junto com a ética, separada da fabricação. E quando ele vai, então, abordar as formas de governo, ele aborda muito como um cientista político, né? Interessante que quando eu dou aula de Platão, antes, claro, seguindo a cronologia, depois eu entro em Aristóteles, quando eu termino Platão, eu digo aos meus alunos, olha, agora vocês vão perder em beleza poética, em lirismo, em teatralidade. Vocês vão entrar agora num pensador muito erudito, evidentemente, muito profundo, mas que escreve de uma maneira seca, assim, para preparar o choque, né? Mas a ciência política não tem arte, depois de ler Aristóteles, o professor não gostou mais do que Platão. Pô, então, vocês perderam todo o lirismo. Mas o fato é que realmente Aristóteles ele tem uma abordagem muito direta, fruto de um trabalho empírico que não chegou até nós, que é aquela imensa compilação que ele fez de todas as constituições, entendendo constituições aqui como forma de governo, de toda a Grécia, fez um trabalho sobre isso que não chegou até nós. A gente só conhece a Constituição de Atenas e a política, né? E a partir desse trabalho ele foi formulando, sintetizando e fazendo uma tipologia das formas de governo. Qual era a preocupação de Aristóteles? A preocupação de Aristóteles era, enfim, a mesma de que Platão, que era encontrar a forma ideal, justa, de politeia, de polis, de cidade-estado, né? Só que, novamente, ao contrário de Platão, ele vai buscar isso num exame empírico profundo de todas as formas de governo. Auxiliou Aristóteles o fato de que a Grécia não era um império, né, uma nação, e, portanto, as cidades-estado gregas, por serem fragmentadas e autárquicas, autônomas, cada uma tinha sua própria forma de governo. E, evidentemente, que quando você habita um universo de comunidades, cada uma com uma forma de governo, imediatamente suscita um interesse comparativo, né? Então, ele é o primeiro que faz uma análise comparada de forma de governo realmente exaustiva, com a preocupação de encontrar, como eu disse, a forma de governo ideal e possível. Evidentemente, Aristóteles é um elitista dentro da tradição antiga, né? Mas ele percebe que a democracia, que ele vai qualificar como um governo injusto, está ganhando corações e mentes na Grécia, que já é impossível você não lidar com esse fato de que as massas aí, cidadãos simples, pobres, mas livres, querem de uma outra forma participar. E ele nota, então, o quê? Ele nota que existem duas formas de governo, dentre as centenas que existiam na Grécia do tempo dele, que já é uma Grécia já no período de decadência da polis grega, né? Acho que Aristóteles nasce 10, 15 anos após a morte de Sócrates, se não estou enganado. Então ele já pega a decadência da polis grega, convulsões políticas e tal, mas participação popular sempre sendo ampliada. Ele nota que, de todas as formas de governo que existem, Tebas, Corinto, Esparta, Atenas, tem duas que são mais numerosas, se sobressaem, que é a oligarquia e a democracia.
estranhamente, são duas formas de governo que ele vai considerar injustas ou corruptas. Mas, a partir da tipologia dele, ele diz, bom, a tipologia dele obedece a dois critérios: quem governa e como governa. É muito simples, ele vai direto ao ponto, e vamos falar sério aqui, ninguém fez nada melhor do que ele, desde então, que eu saiba, em matéria de classificação de forma de governo. Ele foi no ponto ali, classificou um brilhantismo impressionante. Quer dizer, quem governa, como governa? Quem governa é um número. O número pode ser um, poucos ou muitos. Como governa, evidentemente, é para quem governa. Né? Se governa para interesse privado, você governa para o bem comum, para o sumo bono. Tem um termo em grego que é bem comum, esqueci agora, sim. Bom, mas, enfim, para o bem comum. Essas são as formas de governo retas ou justas. Ou seja, na verdade, como governa, para Aristóteles, é mais importante de quem governa. Porque seja o governo de monarquia, seja o governo de poucos, aristocracia, Aristóteles melhores, seja o governo de muitos, politeia, seja a quantidade de pessoas que governam, mas se elas governam no sentido da polis inteira, e não no sentido de sua classe, do seu grupo privado, então são consideradas por Aristóteles formas de governo justas. E as injustas, cada forma de governo justa, né, tem sua contraface numa corrupção. Então, a monarquia corresponde à tirania, a aristocracia corresponde à oligarquia, e a politeia corresponde à democracia, que aqui é classificada como um governo de muitos, de pobres, mas que privilegia os pobres, né? E, portanto, defende ainda assim interesses privados, mesmo que seja da maioria. E, então, ele nota nesse estudo que as duas formas de governo corruptas são duas formas de governo corruptas, as que são mais populares e presentes na história da Grécia clássica: oligarquia e democracia. E, não estranhamente, todas as duas têm um ethos de estarem presas ao reino da necessidade. E o ethos grego é que você só faz política e filosofia quando você já suplanta aquilo que Marx falou que era o reino da necessidade, ou seja, a necessidade de trabalhar, de perder energia com atividades inferiores. Né? Estranhamente, a oligarquia, o governo dos ricos, ela é presa, segundo Aristóteles, ao reino da necessidade, porque o rico, o oligarca, ele não utiliza a sua riqueza material para suplantar, né, esse ethos de acumulação de dinheiro. Né? Ele não usa aquilo para fazer filosofia política, ele usa aquilo para reproduzir a riqueza dele, um antecessor do que seria o moderno capitalismo. Então, esse rico ele está tão preso ao reino da necessidade para Aristóteles, como o pobre que não pode fazer política, simplesmente que tem que cuidar, né, da sobrevivência dele diária. Né? São os dois extremos, interessantemente, que esses dois ethos que se tornaram as formas mais presentes de forma de governo, de regimes na Grécia Antiga. Ele vai estudar cautelosamente cada um dessas duas formas de governo, oligarquia e democracia. No livro lá, A Política, aqui, ele fala de várias formas de oligarquia, várias formas de democracia. Tem um capítulo inteiro só para isso. Fala também de diferentes tipos de monarquia, diferentes tipos de oligarquia, de tudo. Quando ele fala de monarquia, oligarquia e democracia, as formas corruptas, ele está fazendo aí um tipo ideal weberiano, né? Está abstraindo as características principais da monarquia e dizendo, isso é o principal da monarquia. Eu vejo de embora tenha monarquia hereditária, monarquia mais popular, mais legítima, por lei, sem lei, etc. Bom, então, oligarquia e democracia. O que é que ele faz aqui para montar a sua engenharia política e formar o que para ele seria o governo ideal? É pegar certas características da oligarquia, certas características da democracia
combiná-las e dar uma forma de governo que não só seria voltada para o bem comum, como aplacaria aquilo que ele enfocou muito na história grega e que Marx depois vai fazer uma base do seu pensamento, que é a luta de classes. Marx bebeu muito na luta de classes de Aristóteles, e por isso formulou toda uma concepção de luta de classes, cuja única diferença da antiga é que em Marx isso resultaria no socialismo, né? Mas Aristóteles está vendo que o principal problema das polis gregas é a luta de ricos contra pobres e vice-versa, né? E os governos correspondentes que saem daí, justamente a oligarquia e a democracia. Então é preciso encontrar um governo que seja justo e que seja estável. A questão da estabilidade para Aristóteles é muito importante, porque eu escrevi um pouco de errado. Geralmente, em ciência política, a gente... não, está sujo. Vou pegar outro. Obrigado. Obrigado. Valeu. Geralmente, em ciência política, a gente cuida muito da mudança, né? Da evolução, etc. Né? Mas um outro aspecto tão importante quanto a mudança em ciência política é a estabilidade. É verdade que quem estuda estabilidade é conservador e quem estuda mudança é mais revolucionário. É verdade. É ontológico isso. Não vai estudar estabilidade, né, querendo dizer que a luta continua. Você vai querer algo estável e vice-versa. Não vai estudar estabilidade porque você quer mudar o mundo. Não dá. Então, nesse sentido somente, Aristóteles é um conservador, obviamente. Ele, como Platão, quer estancar aquele eterno ciclo grego de mudança, né, de forma de governo, né, que obedece à natureza física, né, que aquela coisa de que tudo cresce, se matura e volta a fenecer. Né? Os gregos não tinham uma noção de história que fosse, né, para o progresso, para a decadência. Né? A visão do mundo é cíclica e as formas de governo elas vão se alterando, né, ciclicamente, né? E ele quer dar uma parada nisso. Quer dizer, olha, tem um sistema aqui que vai ser o mais estável de todos. E ele vai ser o mais estável de todos porque ele vai tocar na ferida dos motivos que levam ao ciclo. Né? Então, qual é o problema da oligarquia que ele coloca em termos gerais? O problema da oligarquia é que, se as pessoas são desiguais em alguns pontos, o oligarca vai pensar que as pessoas são desiguais em tudo. Então, o ethos do regime oligárquico é sempre de exclusão dos pobres, exclusão de todo aquele que é desigual a você. Esse é o ethos da oligarquia. Qual é o ethos e, portanto, a falha da democracia? É que, se algumas pessoas são iguais a alguma coisa, os democratas acham que elas são iguais em tudo. Né? Então, tende a democracia a liquidar qualquer meritocracia, qualquer expoente, qualquer coisa que se destaque. Isso é um insight brilhante, porque a gente vê hoje na democracia, a gente vê hoje aqui na universidade, em qualquer lugar, um eterno esforço para cortar qualquer tipo de meritocracia, qualquer tipo de destaque, sob a égide de que isso é elitismo. Então, esse é o defeito da democracia que é apontado. Então, o que é que você tem que contrabalançar isso? Tem que fazer uma justiça proporcional. Segundo Aristóteles, é conhecido tratar os iguais com igualdade e tratar os desiguais com desigualdade. O que significa montar uma forma de governo que possa contemplar cada classe, né, de maneira que essas classes não se revoltem. Né? Ele nunca definiu, que eu saiba, bem comum, a não ser algo assim como o bem da polis, etc. Em ciência política, hoje, nem se usa mais bem comum. Se você falar em ciência política de bem comum, os caras vão achar que você está maluco.
porque eles pegaram uma acepção neoliberal de economia, de que cada um busca seus interesses próprios, e aí o mercado resolve tudo de uma forma mágica, e transportaram isso para a política. Eles acham que tem as ações políticas, né? E que aí, de uma forma ou outra, e que todo mundo, na política, só persegue interesse comum, e que, de alguma forma mágica, uma mão invisível, sei lá, isso aí torna-se bem comum. Então, a ciência política vem abandonando o bem comum, que é uma coisa muito estranha, porque você pode até não detectar o que é o bem comum, né? Mas nenhum político chega na televisão, em eleição, vai dizer assim, olha, eu vou lutar só pelos interesses do meu grupo aqui, e vocês que se danem. Ninguém fala isso. Todo mundo tem que se reportar à ideia de bem comum, de nação, de Brasil. Então, existe essa coisa que ninguém consegue materializar, porque se você disser o bem comum é educação, tudo bem, todo mundo concorda. Aí tá, como é que nós vamos abordar a educação? Aí pronto, já começa a divergência, um acha a educação privada melhor, outra pública, outra mista, não sei o quê. Então, é muito difícil de se definir essa coisa fantasmagórica que é o bem comum. E Aristóteles, no meu entender, não define, mas se extrai da filosofia política dele que o bem comum seria aí uma espécie de acomodação dessas classes, seria uma engenharia política que permitisse a ricos e pobres conviverem, onde nenhum deles vai obter 100% do que quer, mas vai obter alguma coisa e vão, portanto, conviver numa polis estável com esse tipo de engenharia. Então, ele pega, para construir isso, ele pega algumas facetas da oligarquia. Por exemplo, na oligarquia é típico uma coisa, ele notou nos estudos dele, para manter o poder dos ricos, o que é que os ricos fazem? Eles penalizam com multas altíssimas os ricos que não querem ocupar magistraturas, para obrigar os caras a participar da política, para não deixar os pobres entrar. E põe uma renda muito elevada para o pobre não poder ter acesso à magistratura. Então, uma dos procedimentos de Aristóteles é isso. Uma polis ideal seria uma que baixaria o nível de renda exigido nos ricos, não penalizaria tanto os ricos, e aumentava o prêmio para os pobres participarem. Fazer um meio termo, essa justa medida dele, que na política ele vai dando várias formas muito concretas de como fazer isso. Eleição. Como é que é a eleição na oligarquia, no regime oligárquico? Você tem um nível de renda muito alto para você poder votar, e o que exclui os pobres. Como é que era uma democracia lá Pérez? Você tem sorteio e nas eleições você até paga, o pobre é pago para votar. Então vamos fazer o meio termo. Você diminui a exigência de renda para a pessoa votar, você dá um pouco para os pobres, você tira o sorteio, que é muito radical, faz só eleições. Então, é uma série de mecanismos de engenharia política que Aristóteles constrói, que vai dar naquilo que ele chama de politeia, que é um governo... Na verdade, politeia é um nome para governo, para Constituição. E essa forma de governo que ele coloca, que é a ideal, é a que depois Políbio vai tentar substituir pelo termo democracia. É uma engenharia muito, muito interessante, que tem esse aspecto político, mas que ela também exige uma classe média muito ampla. Aristóteles vai dizer, essa engenharia política ela só pode ter êxito nas cidades-estado que tem uma classe média muito ampla. Por quê? Porque a classe média não faz o colchão entre os ricos e os pobres. Ela está com um pé nos pobres e outro pé nos ricos. E, portanto, ela serve de ponte e, ao mesmo tempo, uma espécie de colchão para essas duas classes. Então, ele diz, a polis mais estável
para além dessa engenharia que ele sugere, vai ser a polis, que tem uma classe média mais numerosa. Isso é de um alcance extraordinário, porque nos nossos dias hoje de democracia moderna, liberal, a classe média tem uma importância fundamental. Para onde ela vai, o resto do país. Por quê? Porque ela forma opinião, né? Ela tem um potencial de informação muito grande. Aqui no Brasil mesmo, quando a classe média ficou contra o regime de Goulart, em 64 foi o fator fundamental para os militares poderem dar o golpe militar em 64. Da mesma forma, quando a classe média começou a se movimentar para a oposição, na segunda metade da década de 70 aqui no Brasil, ela arrastou parte dos sindicatos, arrastou parte do empresariado, né? E mostrou que aquele regime militar já tinha perdido a legitimidade. Então, nisso a gente vê que Aristóteles foi muito profundo, né, nessa importância que ele deu à classe média. Então, a engenharia dele é uma engenharia política, mas também é uma engenharia social, com esse enfoque na classe média. Quando é que os regimes começam, as formas de governo, começam a se deteriorar? Ele traça um pano de fundo assim, mais geral, que diz, bom, é toda vez que há um desequilíbrio, né, em que, de uma forma ou de outra, uma classe começa a ter preponderância sobre a outra. Isso é quando você começa a deteriorar a igualdade proporcional, esse sistema vai fenecer, né? Aí vai uma mudança. A ordem de mudança dele, embora ele diga que tem uma ordem, durante o livro ele vai desordenando essa ordem dele. Então, não é assim que a monarquia... Ele fala, bom, como é que começam as formas de governo na Grécia? E que, aliás, é uma realidade para todo mundo antigo. Você tem primeiro uma pessoa proeminente, que vai ser o rei, né? Quando a riqueza aumenta, vai formar uma classe, um grupo de aristocratas que vão lutar com esse rei. Essa aristocracia ou elimina o rei, ou torna o rei um arconte lá, uma rainha da Inglaterra, né, em termo moderno. E depois essa aristocracia começa a enriquecer e ela vai se corrompendo, virando o governo dos ricos, oligarquia, né? E aí sofre uma revolta dos pobres, vem a democracia, o tirano está ali já na soleira do movimento democrático, para ir e tomar o poder e instalar uma tirania. Então, essa seria uma sequência histórica, mas nas descrições que ele dá, específica, essa ordem toda, me parece que vai sendo abandonada e você vê a oligarquia virando democracia, tirania substituída por democracia, etc. Não tem como impolir um ciclo, assim, um padrão de ciclo como uma forma boa, uma ruim, uma forma boa, uma ruim. Ou em Platão vai tudo cada vez pior, né? Em ordem, né, decrescente. Né? Não tem padrão, hein? Corrupção, exatamente. Quer dizer, esse é o grande pano de fundo das chamadas periagogues, que é traduzido mal e porcamente por revolução, mas não é revolução. A revolução tem um sentido moderno, diferente, né? Que é um novo início, fundação de um novo corpo político. Aqui, revolução é aquela coisa dos astros mesmo, cíclico, né? A oligarquia volta tudo a mesma coisa. Então, tem essa causa geral, que é a quebra da igualdade proporcional. Mas ele põe uma série de elementos, assim, que eu diria que são instigadores imediatos de uma forma de governo, né, que atuam sobre esse pano de fundo, incentivam e aceleram esse pano de fundo de desigualdade profissional, que causam as mudanças do governo. São vários aqui, são muito interessantes e são muito atuais também. São, o autor que chamou no prefácio dessa edição, causas imediatas das mudanças de forma de governo. E a primeira é honrarias injustas, ou seja, quando você tem um magistrado, um governante que recebe honrarias que a população vê
que são injustas. Não é? É uma ideia também que Tocqueville desenvolve quando vai falar da desigualdade no seu regime, que realmente exacerbava as massas, era que aquelas honrarias, aquela riqueza eram indevidas. Né? Em outro ethos, não tem problema. O ethos americano, por exemplo, não tem problema nenhum você ser rico. Você ser rico, tem as honrarias que cabem, né? São sempre vistas como uma conquista da pessoa. Na Europa, nem tanto, aqui, um país ressentido como o Brasil, qualquer tipo de proeminência, de riqueza, de destaque, é imediatamente tido como algo a ser criticado. Então, Jobim falou uma vez, como é que sucesso aqui no Brasil é algo para ser combatido, né? Algo que é negativo, uma coisa assim. Que é muito esse elemento que Aristóteles está dizendo aqui, que pode ser uma causa imediata de uma mudança de forma de governo, mas sempre com esse pano de fundo mais geral, que é o fim da igualdade proporcional. Insolência, Aristóteles coloca aqui como cupidez dos magistrados, quando os magistrados aumentam sua remuneração por si mesmos. Né? Também muito atual. Né? Proeminência. Proeminência é um fator também que pode desencadear uma mudança de governo. Quando você nota que uma pessoa está demonstrando um apetite pelo poder muito grande, né? E aquele apetite tem que ser detido. O mecanismo de ostracismo, aliás, depois de generado em perseguição, era justamente para tentar conter o possível tirano, né? Por vir. Mas esse é um fator também que pode causar uma mudança de forma de governo. Temor. Aristóteles diz aqui o seguinte: se um grupo social sentir que ele vai ser perseguido caso haja uma mudança de governo, ele vai reagir com uma outra mudança de governo. Né? E isso, então, precisa ser evitado. Isso também é muito interessante, porque em todas as transições de regimes militares para democracias, recentemente no Brasil, inclusive, esse é um problema muito importante a ser lidado. Quer dizer, como é que você vai lidar com as pessoas, os militares, concretamente, que cometeram crimes e que temem que a mudança de governo vá puni-los, né? E aí eles podem, com isso, dar um golpe e tentar retroceder o processo democrático. Como é que lidar com isso? Né? Então, Aristóteles não diz o mecanismo, mas diz que isso é um elemento que pode levar a uma mudança de governo. A melhor saída assim, moderna foi feita na África do Sul, a meu ver, em que, sob o governo Mandela, eles fizeram uma transparência. Se você vem aqui, você conta seu crime, tanto da polícia, da apartheid, das forças de segurança, como do próprio Congresso Nacional. Inclusive, a mulher dele foi chamada nessa tribunal, porque ela mandou matar um rapaz que achava que era espião no movimento. Então, quer dizer, mas ninguém vai ser punido. Então, você é uma medida, assim, é um mecanismo educativo, porque mostra o horror que foi a repressão, né? Coloca tudo isso em público, transparente, mas não pune ninguém e, portanto, não causa esse temor que Aristóteles está indicando que poderia ser um motivo imediato de mudança de governo. Depois tem desdém. Quer dizer, quando os magistrados são indiferentes à sorte do povo, isso não pode ocorrer. A lembrança mais imediata é Maria Antonieta, né? Não tem pão, come com brioche. Aquela coisa de desdém causa revolta. Crescimento desproporcional de classes. Aristóteles aponta isso também como um fator que pode causar tumulto. Ou seja, uma classe dos pobres ou dos ricos fica muito numerosa ou poderosa, e aí isso pode levar a um mudança de governo. E desentendimento também.
pela história de reis e rainhas, aí a gente sabe disso, né? Que é um fator. E aí ele, antecedendo um pouco Maquiavel, isso aqui é impressionante, ele dá uma série de sugestões, acho eu no livro 7 ou 8, de como preservar, uma vez ser feita essa engenharia política, né, estabilizou os índios e pobres, uma vez você tem uma classe média no meio, como é que preservar as constituições? Precisa também uma série de políticas voltadas para isso. É impressionante como isso parece Maquiavel. Evitar acúmulo de pequenas transgressões. Ou seja, o que é que pode deteriorar seu poder quando você começa a permitir pequenas transgressões que vão, na verdade, como que testando o seu poder, né? E vão no acúmulo até que vão te deslegitimando, né? E você perde o poder político. Você não pode deixar isso ocorrer. A lembrança que eu tenho não é uma lembrança boa, mas a única que eu tenho é do política de tolerância zero do prefeito de Nova York, na década de 90. Ele falou aquela coisa, você está num prédio abandonado, você deixa o cara jogar uma pedra e quebrar, amanhã o cara vai incendiar, vai habitar, e por aí vai a rua ficar, né? Então você não pode, de forma alguma, deixar que essas pequenas transgressões se acumulem. E é isso que Aristóteles está fazendo aqui. Tratar bem os excluídos. Ou seja, você toma poder, você não pode, de forma alguma, perseguir aqueles que você derrotou, aqueles que agora estão fora do poder. Isso é um erro assim, que nenhum governante que ganha uma eleição faz. Né? O único caso que eu vi aqui, que eu não vou citar o nome, foi na universidade, quando pediram para o reitor, o reitor, vencedor, pediu para alguém escrever um discurso de vitória, e o cara se senta lá e diz assim: nós derrotamos vocês, não sei o quê. Eu falei: o que é isso, cara? Sabe como que é uma eleição fazer um negócio desse? Contradiz o seguinte: que não houve derrotados nem vitoriosos, agora a universidade é de todos. Então, né? E é isso, que é uma coisa simples que Aristóteles está dizendo. Você tem que tratar bem os excluídos, você não pode, né, jogá-los para o outro lado pro lado da oposição. Funções públicas por pouco tempo. O cálculo aqui na tradução são 6 meses. Porque quanto mais você permanece no poder, né, como é que é? O Lord Acton falou? Como é que é? O poder corrompe e o poder descorrompe absolutamente. Então, Aristóteles diz: olha, você tem que fazer com que as magistraturas sejam exercidas por um período muito curto de tempo, para não deixar as pessoas acumularem, se cristalizarem no poder, acumularem muito poder. Fazer próximo o perigo distante, isso é muito maquiavélico. Ou seja, você tem que, Esparta saber fazer isso melhor do que Atenas. Você tem sempre que dizer que tem alguma coisa que está ameaçando a polis, para você incentivar a coesão, né? A coesão dos seus cidadãos. Você tem que, como ele disse Aristóteles, trazer o perigo distante para próximo, para as pessoas ficarem sempre mobilizadas em favor da sua comunidade. E, finalmente, reajustar os níveis de riqueza, né? Não deixar esses desequilíbrios sociais se avolumarem de forma a ter uma sociedade muito pobre ou com muito rico. Mas, repito, esses elementos, essas sugestões, elas todas estão ligadas à ideia maior de Aristóteles da engenharia política, de você conseguir uma arquitetura política para polis que contemple ricos e pobres e, portanto, seja estável. Né? Essa arquitetura política de Aristóteles, ela teve influência no futuro, ela vai ser um pouco mais sofisticada em certos momentos com Políbio. Eu termino falando só de Políbio rapidamente. Ele herdou muito das teorias platônicas e aristotélicas. Políbio era um grego que foi trazido pequeno para Roma e escreve uma história de Roma, se não me engano, 2 séculos antes de Cristo, em que ele coloca a seguinte pergunta: por que, dentre uma miríade de cidades-estado gregas e em outras regiões do Mediterrâneo,
Por que somente uma, Roma especificamente, conseguiu tal proeminência ao ponto de se expandir, formar uma república? Ele está escrevendo depois das guerras púnicas, né, onde Roma já tinha o poder total com a destruição de Cartago, do Mediterrâneo. E ele vê a razão fundamental dessa proeminência romana na forma de governo romano. Então ele vai também, que nem Aristóteles, fazer suas 6 formas de governo, e pela primeira vez aí a democracia aparece como forma justa de governo, no lugar de politeia, né? E a forma ruim de governo da maioria tem o nome de, em português, seria oclocracia, algo assim, governo da mob, né? Das massas. Aí democracia muda de estatuto, passa a ser um governo positivo. Mas a grande, onde Políbio foi mais adiante do que Aristóteles, é que Aristóteles lidava com formas simples de governo, monarquia, oligarquia, as boas e mais. E Políbio percebeu que uma maior estabilidade seria possível se você combinasse não os elementos de 2 formas de governo injustas, mas ao contrário, combinasse os elementos das 3 formas justas de governo: a realeza, a aristocracia e a democracia, numa só. E ele viu que Roma tinha isso. Roma tinha no Senado a face aristocrática do governo, nos tribunos da plebe a forma democrática e nos cônsules, na época da República, a forma monárquica do governo. Então combinava essas 3 formas de maneira em que cada um desses poderes equilibrava os outros, né? Antecedendo um pouco o equilíbrio que vai ser depois formulado em Montesquieu, muitos séculos depois. Né? Mas foi, em Políbio, uma evolução da forma de governo de Aristóteles. Bom, termino aqui. Estou falando demais. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela generosidade, inclusive, de conceder a gente um bom tempo para o debate, né? Nós temos uma tradição aqui na CAI, que é que a primeira pergunta sempre vem de um aluno, certo, possivelmente undergraduate. Porque senão depois os professores que adoram falar, né, já começa, já toma conta. Então, a primeira pergunta, nós temos essa tradição para quem está aqui novo. Então, fique à vontade. Tá? Professor, teve uma vez que eu vi uma obra de, acho que é Montanelli, o nome do historiador que se referia a Políbio, dizendo que eu não conseguia achar essa passagem do Políbio. Que ele dizia que em Roma ele percebeu que existia uma religião cívica que fazia o controle populacional. E aí eu queria saber do senhor se isso teria algum peso no pensamento de Políbio, como se fosse uma referência muito importante para o sucesso de Roma, esse domínio pela religião política, pela religião cívica. Eu acho que, olha, eu não sei se é a citação exata, não, mas eu acho que talvez estivesse se referindo à ideia de religião cívica como um patriotismo romano, né? Uma ideia cívica de Roma que foi se perdendo. Tem um autor francês do século XIX que chama essa religião cívica de espírito municipal. Município é um termo adequado, mas no sentido de que você pertence a uma polis, que se tem orgulho de ser romano, você está inserido dentro de uma ótica patriótica. O problema de Roma é que isso existia no tempo de Políbio, isso começa a perder fôlego à medida que Roma se torna um império. Por quê? Porque Roma se expandiu de uma maneira muito peculiar e exitosa, fazendo aliança com as aristocracias dos povos conquistados. Depois de muito tempo, eles eram incorporados com a cidadania romana. Mas isso aí, essa expansão de interesses em regiões cada vez mais amplas, segundo esse autor, levou a uma perda desse patriotismo cívico, porque
os romanos passaram a cada vez mais se pautar pelos seus próprios interesses ligados a interesses nas regiões conquistadas, né? Então, perdeu essa religião cívica. Eu entendo assim, mas eu não conheço a citação que você mencionou, né? O que acontece hoje, por exemplo, atualizando isso, tem um setor do Partido Republicano norte-americano que parece muito se pautar por essa ideia, né, de que a globalização destrói os valores americanos, porque, por exemplo, a classe empresarial, principalmente, ela prefere trair os interesses econômicos dos Estados Unidos se ela tiver a oportunidade de ter lucro em outras regiões. E que à medida que os Estados Unidos se globaliza, o retorno dessa globalização é a perda do espírito cívico norte-americano, que nós somos uma nação que você trabalha aqui, que você prospera aqui, e essa prosperidade leva dividendos para a nação como um todo. É uma ala muito conservadora do Partido Republicano, mas que espelha essa coisa que eu mencionei antes do espírito romano. Fala. A questão do temor como eu achei interessante porque é uma coisa que eu acho que hoje às vezes é meio contraditório, a relação entre a estabilidade e o temor, porque mesmo numa mudança no mesmo governo, uma mudança de partido, né, uma mudança de orientação, eles usam muitas vezes o argumento do temor, né? O temor da mudança, mesmo que seja um grupo que defende que tem a mudança como mote, mas eles, ao mesmo tempo, defendem uma estabilidade. Né? Então, eu acho interessante também isso, assim, se talvez explicar do ponto de vista histórico, sobre como lidar com uma estabilidade que seja uma estabilidade de governo e uma mudança positiva, por exemplo, dentro dessa forma de governo, mudanças positivas políticas efetivas, políticas efetivas mantendo. Isso é interessante, porque quando ele fala de estabilidade, ele fala dessa arquitetura política, ele não fala se essa arquitetura política vai se desenvolver, e poder se desenvolver, né, de uma forma em que até ela mude. Não tem, que eu saiba, instrumentos ali na história do pensamento de mudança. Tão focado ele está na questão de estabilidade, porque as mudanças gregas são sempre traumáticas. A mudança grega não tem passagem, né, de um sistema para o outro que não tenha sangue, conspirações. Né? Isso teve também em Roma, mas Roma nunca desestabilizou, né, sua arquitetura política, apesar de ele estar imbuído o Senado romano era um centro de conspiração impressionante, né? Mas tudo aqui dentro de uma arquitetura. É como você tirar a Dilma, tudo bem, você tira a Dilma, mas você está com a mesma arquitetura. Agora, eu acho que Aristóteles não pensou nessa mudança, tão inclinado ele estava em parar com uma tendência grega que era de desarticular o sistema político em toda mudança. Né? Ele queria estabilidade. Ele via que o temor seria um dos fatores que impulsionariam essa instabilidade. Né? E, portanto, essa poli ideal teria que aplacar, tirar qualquer ideia de temor. Mas você tem razão, pode ser uma coisa estática, né? que daí não tem mecanismo para evoluir para outra coisa. Na verdade, a estabilidade aristotélica fracassou. O Políbio vai entrar justamente para dizer, não, é preciso mais que isso. É preciso, além desses elementos de temor, é preciso fazer uma arquitetura mais sólida. Isso você só pode se você conseguir elementos positivos de todas as formas de governo e não pegar duas formas ruins, fazer uma salada, dois elementos podres e fazer uma salada boa. É mais ou menos isso. Eu tenho uma questão de interesse em relação a saber as fontes do Aristóteles para elaborar a teoria política cíclica, né? Porque ele famosamente
coloca a poesia acima, é mais filosófica e mais elevada do que a história. Por quê? Porque a história, a poesia lida com universais, né? Com o que era para acontecer, o que deveria acontecer. Enquanto a história era particular, o que realmente aconteceu. E a obra de arte, a poesia, o épico, ela tem um telos, né? Ela vai para algum lugar. Enquanto a história, enquanto publicando, não está acontecendo, não é acabada, não é certo contente. Então, e a diferença básica entre o Aristóteles e o Políbio já, ali, 200 anos depois do Aristóteles, já imaginava a história como uma fonte filosófica. A história. Ele vê a produção histórica dele como uma obra filosófica. E outros tipos de Posidônio, que ia ser um grande historiador filósofo, escrevendo, que seguiu a linha do Políbio. Então, aí o Aristóteles, você no início você falou, ele estudou, ele teve até uma vivência prática da política para elaborar essa teoria política do organismo. Mas qual foi essa? Porque ele também não cita historiadores na obra dele, famosamente. Não cita. Eu acho que ele se atém muito à experiência da polis grega mesmo, principalmente Atenas. Ele não vai atrás dos aqueus, por exemplo, na história de Troia, ele não vai atrás. Ele já está vivendo na época de Alexandre, né, da Macedônia, e ele não estuda os impérios, né? Não estuda essa forma de governo imperial. Ele se atém a, aquela fórmula ali grega, da polis, eu acho muito centrado na história de Atenas, né? E das cidades circunscritas a Atenas, né? Mas ele não vai nem para lá, nem para diante. Nesse sentido, talvez, pode dizer que Políbio realmente seja mais universal, né? A experiência, até porque Roma também teve uma expansão maior. Mas eu acho que a experiência de Aristóteles, onde ele tira a fonte, é bem localizada, é Atenas. Ao fim e ao cabo, é Atenas. Mas a história é o que era para acontecer. Porque ele coloca isso claramente no Poética, né? A história é o particular. Não era o que era para acontecer. O que aconteceu. E das coisas tem uma lógica interna. Né? Como tem, por exemplo, o Tucídides, né? Então, a história é uma lógica interna. O que acontece seguindo uma lógica. Mas o Aristóteles que está aqui, não é o Aristóteles da poética, aqui é o Aristóteles que se debruça sobre as formas do governo, é um Aristóteles bem cientista político, para falar um termo moderno. Por exemplo, quando ele vai definir política lá na ética, é uma coisa assim, fala, bom, a política difere da fabricação porque fins e meios estão ligados, enquanto na fabricação o fim está desligado do meio, né? Você produz uma coisa, uma mesa, e essa mesa se destaca do teu fazer e vive um brilho só. E aí, depois ele abandona isso, e quando você vai debruçar sobre aqui a política, você não vê nada desses insights mais filosóficos. É puramente coisa empírica, forma de governo, né? E eu só consegui localizar quando ele fala de participação, por exemplo, aí é a única vez que eu vi uma ligação entre essa política que não é poesis, por exemplo, com a questão da arquitetura política. Porque o que ele quer dizer que não se desliga no meio difícil? Você não pode construir algo político, que nem você constrói uma mesa, e deixar lá. Você tem que estar ligado a isso, e a ligação é a atividade política constante. É isso que vai rejuvenescer a política, né? Mas isso assim é uma coisa que ele não coloca ali. Tá? Então, tem vários Aristóteles. O Aristóteles, esse aqui, é um Aristóteles que não é o da poética, não é o da metafísica, é o Aristóteles da ciência política mesmo. Posso falar sobre essa questão da história, né?
assim, talvez tenha que tomar também um cuidado de ver se quando a gente está criticando historia lá, né, ele está se referindo à história do jeito que a gente entende história, né? Porque a impressão que eu tenho, trabalhando isso por causa de outras coisas, o que ele enxerga como história seria, na verdade, isso está no procedimento, né? É crônica, né? E é um procedimento do ciclo dos aristotélicos ali, fazer uma coleta de informações para poder embasar a teorização posterior que vai ser feita. Então, a história dos animais, né? Que, na verdade, historia seria pegar isso como um termo que é tipo, o que alguém viu e relatou, né? Ou seja, os diversos relatos, para aí sim, se eu tomar um desses relatos isoladamente, eles não dá para fazer ciência sobre isso, porque em particular, é uma coisa que aconteceu, eu não tenho como fazer. Mas se eu tiver um conjunto de várias histórias que foram coletadas, eu posso, da observação desse conjunto, tentar dizer algo sobre o que acontece mais das vezes, no geral, e tal. Então, eu tenho, não sei se, pegando, por exemplo, as obras biológicas, tem essa parte dele fazer a coleta dessas observações, e depois tem outra parte que ele vai fazer as teorias. E eu fico imaginando, eu não sei dizer, uma suposição, que talvez a coleta, por exemplo, das constituições, né, as centenas de constituições que eles coletaram, seria a etapa histórica da análise dele, nesse entendimento que ele tem de história, que provavelmente não inclui o que a gente vê, de tentar olhar para a história como... Nem está explícito aqui, né, no texto, né? Mas você sempre tem, evidentemente, a perspectiva filosófica por trás. Por exemplo, essa questão da tipologia dos animais, parece uma coisa assim, né, quase que biológica, né? Quando você vai ver, aí você vê, pô, tem alguma coisa aqui. O Aristóteles privilegia a kínesis. Tudo que se move está numa forma superior aos animais que não se movem ou que precisam de plantas, por exemplo. Aí ele consegue no geral. Assim. Exatamente. Aí ele faz o mas está por trás de uma filosofia. Quer dizer, é uma filosofia de kínesis significa liberdade, movimento. Né? Em Hobbes, por exemplo, que é livre, não é aquela coisa de você está na cadeia. Por que tem cadeia? Cadeia tira a tua liberdade, impede o movimento. Né? E isso é uma sacação de Aristóteles que está por trás toda aquela arquitetura biológica, ele não percebe. Ele está dizendo implicitamente, olha, os animais que se movem autonomamente, eles são superiores aos que não se movem, porque eles têm kínesis própria, né? É muito interessante. Então, aqui também não aparece muito a arquitetura, porque é muito seco, né, o negócio das formas de governo, né? Mas, evidentemente, você pode ver por trás disso a ideia da estabilidade, como princípio básico, né, de tudo que está formando a análise de Aristóteles. Oi. Quando você fala bem comum, você fala da comunicação de classe e tal, e aí você fala uma renda maior para as pessoas pobres e uma renda menor para os ricos. E hoje em dia, por exemplo, eu vejo que, essencialmente, parece que a gente vive utilitarismo, porque as medidas urgenciais são para mim, reflexo disso. Eu penso como que Aristóteles via essa questão de como seria essa ideia de a renda menor para os ricos. Ele não está definido lá quanto. Né? É um princípio só. O princípio da justa medida. Né? Então, a justa medida, ela não é... Primeiro, ela não é uma justa medida para si, ela é do objeto. Mas mais que isso, ele não diz lá, a renda tem que ser R$3.000 aqui, R$4.000. Não, é um princípio, assim, né, de nível de renda, você entende a pergunta. Agora, o bem comum, para mim, eu não sei o que é bem comum mesmo, eu sei que existe, pode ser um fantasma, mas eu acho que Aristóteles tem muito isso claro, que as pessoas se movem no mundo real, nas constituições, com interesse privado, com interesse particular, né? E que, de alguma forma, você tem que trazer isso junto, mas não deixar uma mão invisível, para falar que vai equilibrar isso. Você equilibra com a engenharia política, né? Então, seria um pré-equilibrista. Pode ser, eu não tinha pensado nisso. No sentido do engenheiro. De engenheiro, exato. Porque as pessoas, quando se referem a isso, falam engenharia mesmo. Engenharia política é um termo chato, mas
Mas eu prefiro dizer arquitetura política. Pelo menos mais chance. Está liberado? Pode. Não, eu te agradeço, Paulo. Eu achei muito interessante esta tua abordagem do Aristóteles como cientista político, né? E de fato eu acho que tem uma certa retração filosófica na política de Aristóteles, né? Se você, como se dizia, se você compara com Platão, a diferença não é só de estilo ou de retórica, etc., mas realmente acho que até de objetivos mesmo, né? Você tem a impressão que Platão está querendo mudar alguma coisa concreta, né? Está fazendo um investimento utópico, de certa maneira, forte, e com isso, claro, você, um pouco como todos os movimentos utópicos, você deixa para lá muitos detalhes, né? E faz propostas malucas, como as mulheres iguais, as homens, famílias repensadas, né? Essas coisas bem... Né? Enquanto Aristóteles é calmíssimo, né? Não se deixa levar para nenhuma das soluções, de fato, né? E nesse sentido é calmo como cientista político, ele está observando, de certa maneira, está tentando pesar as várias possibilidades. Agora, a minha pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: me chama muita atenção que Aristóteles, enquanto cidadão, ele está numa condição também histórica completamente diferente da Platão, né? Porque Aristóteles é alguém que não exerce, não pode exercer a própria cidadania. É um meteco, é um estrangeiro em Atenas, não tem direito nenhum, nem ativo, nem passivo, né? E é interessante que não somente Aristóteles, mas toda a escola aristotélica, de certa maneira, eles investem muito numa observação. Eu fico pensando, na minha extrema historicidade de abordagem da filosofia, se isso não é importante, de certa maneira. Se Aristóteles, não podendo se envolver, de fato, num projeto político, não fazia nenhum sentido de fazer isso, não tinha como, né? De certa maneira, o que lhe restou foi observar, né? Agora, essa é a minha opção mais generosa para com Aristóteles. Ainda tem uma opção que é menos generosa com Aristóteles, que é o fato que Aristóteles, de verdade, ele vem de uma tradição macedônica imperial. E que, no fundo, ele olhava, foi o preceptor de Alexandre, né? Ele olhava para essas brigas de paróquia das cidades, pequenas cidades gregas. Pensa que Aristóteles, ele chega lá em Atenas, de fato, está lá quando Platão está lá, etc. Mas Atenas já foi, de fato, era uma colônia macedônica. E ele era o filho dos altos dignitários da Macedônia. Como se ele olhasse para isso para dizer, tá, vamos tentar entender o que eles estão querendo fazer. Isso aí já sabemos que não funciona, porque quem ganhou foi Alexandre. Quem ganhou não foi nem a democracia, nem a oligarquia, mas é o império, né? Então fica um pouco, essa é a minha versão menos generosa como cientista político, que está, na verdade, olhando muito de cima para uma realidade que... Não sei o que você acha. Não, eu gostei dessa coisa bem generosa. Eu gosto das coisas mais... porque realmente ele foi até acusado de ser espião macedônio, teve que fugir, dizendo que eu não quero que... Aí dá uma butada boa, né? Não vai acontecer a segunda morte da filosofia. Olha, só que estar envolvido. Ele não era, até porque não podia. Eu acho que as duas coisas, eu acho que é isso que você falou na primeira versão, que você não, só te restou mesmo estudar, e tem também uma coisa que é estranha, porque ele nunca vai tocar na questão da Macedônia, né? Na questão do Império. É o grande ausente. É o grande ausente de Aristóteles, e isso aí falando freudianamente, é quase um ato falho. Ele não aborda a questão do Império Macedônio. E se sabe também que Alexandre financiava o liceu dele, mandava animais e plantas. Então era muito ligado. Então como é que o cara vai... Essa pode ser menos generosa, que eu acho que é mais realista. Então como é que ele vai se voltar a falar, criticar o tutor, né? É difícil, né? Obrigado. O meu comentário é bem genérico. As perguntas foram dando algumas ideias. O Gustavo estava comentando sobre aquela mega empreitada de recolher todas as constituições, etc. O que eu reconheço, tanto no Aristóteles da política, quanto no Aristóteles da poética, qualquer Aristóteles, é 100% sempre o mesmo método na base, né? Que é colecionar uma série de
episódios particulares, nome, e depois, a partir daí, introduzir um princípio geral. Na poética é a mesma coisa. Tragédia, não sei o quê. Vai tirando o que eles têm em comum e abstrai um princípio. E na política funciona, creio, mais ou menos da mesma maneira. Descreve, classifica, e depois aí vamos abstrair um princípio geral. A questão do bem comum, se eu não estou enganado, se não falha a memória, essa ideia não aparece não aparece. E Aristóteles, quando aparece, a formulação, na verdade, não é bem comum, é a conveniência comum. O ponto é o súnfero. Essa é a palavra da vez. Por que é que o ponto é o súnfero? Isso também, na linha do que o Eduardo estava dizendo, qual é que foi o documento, qual eram os pontos da política? É a República, obviamente. Tem um livro inteiro comentando a República. Eu acho que essa ideia do bem comum está recuperando aquele problema lançado por Trasino, né? Da conveniência do mais forte. E a conveniência do mais forte, a palavra usada é exatamente o símbolo. Então, tipo um antídoto para uma coisa meio. Você diz um antídoto para um antídoto para Trasino, ou seja, o poder deve fazer, o que a justiça deve fazer, o que o regime deve fazer, é anular essa tendência natural da política da conveniência do mais forte e reverter a conveniência para o comum, para a totalidade. Óbvio, vamos parar exatamente no mesmo beco, sabemos exatamente o que é isso. É interessante usar a conveniência. Não, razão, né? Mas aí também poderia dizer que ele não pega o outro lado, por exemplo, Trasino que é um lado, o governo mais forte, Cálix é outro. Ao contrário, os fracos que fazem o poder para tirar o mérito da pessoa. Está no Borges. Então, quer dizer, também Aristóteles atacaria isso ao dizer que a democracia é um governo dos mais pobres, né, mas que daria os mesmos erros que aponta Cálix no diálogo Borges, né, dizendo, olha, isso aí acaba castrando todo tipo de meritocracia. Então, não, mas realmente tem sido. Mas você tem toda razão, acho que é uma classificação brutal e sobre um princípio filosófico que mais ou menos não aparece explicitamente. Né? Assim, eu acho que é isso. A gente que tem que ficar trazendo essas coisas e fazendo as comparações, tendo um cavalo que ele não diz. Sem dúvida. Obrigada, Paulo. Numa visão mais holística, horizontal da política, vê-se pode conhecer qual é a relação da lei, ou seja, do governante com a lei. Nessas tipologias de governo, em quais governos, ou se isso é referido para a prática ou não, a lei tem mais preponderância ou não. Isso faz notar a distinção entre a necessidade de lei, aliás, primeiro, se enfatiza essa necessidade, e se sim, qual é as leis escritas e eleitorais, qual é... Essa é a boa pergunta. Todas essas formas retas de governo, elas são todas, evidentemente, regimes de nomos, sem nenhuma dúvida, para Aristóteles. Sim. Agora, entre o nomos tradicional, que vem da tradição, e o nomos que é a arquitetura, ele visivelmente, me parece, que privilegia a tradição, né, do nomos. Aquele que vai dar em comum. Eu acho que tem as duas coisas. Mas, evidentemente, o nomos é importantíssimo nessa classificação. Tanto que ele descreve democracia, a pior é sem lei, a melhor é com lei, né? Tem todas essas nuances em que a lei está sempre presente. Mas, por outro lado, tem um aspecto assim, meio pastoril em Aristóteles, uma coisa assim, do agro, das tradições, que você percebe aqui e ali, e essas tradições formam a filia, e a filia é também um nomos que não é um nomos escrito, né, lá no mármore. Né? Eu acho que ele privilegia muito essa forma de
de nomos tradicional, né? Nomos não institucionalizados, sei lá como se chama. Isso é uma questão interessantíssima para os dias de hoje, aproveitando a deixa. Porque você vê que tem uma linha política em ciência política, uma linha chamada institucional, muito norte-americana, que diz o seguinte: se você tem um país que não tem uma tradição forte de instituições, de nomos, como é que você vai fazer uma democracia daí? Você tem que instaurar essas instituições e dar incentivos, e essas instituições, melhor dizendo, vão dar incentivos para que as pessoas vão se pautando por esses nomos, né? Então, é uma ideia que não é do nomos que vem da tradição, da Commonwealth, nomos que vem, vamos dizer assim, de cima para baixo, imposto mesmo. A gente vai no Iraque, vou dar um exemplo logo, a gente vai no Iraque, tira o Saddam Hussein, põe uma arquitetura democrática, põe eleições e tal, e isso vai pegar, vamos dizer assim, vai se firmar e vai conquistar corações e mentes. Então, tem uma linha muito forte em ciência política que vê a arquitetura institucional dessa forma. Eu acho isso uma coisa completamente maluca. Eu acho que a ênfase que Aristóteles dá nessa tradição é muito importante. E o que é que você vê quando o nomos não sai dessa tradição? O que vai acontecer? Vamos falar agora de cultura, para dar um termo mais moderno. O que acontece? Você põe uma instituição, uma cultura que se recusa a ser pautada por essa instituição. O que acontece? A cultura vai pegar essa instituição moderninha e tal, e vai colocar lá a seu serviço, né? E essa instituição vai ser só um nomos, que é uma vidraça, que é uma vitrine, né? Vou dar um exemplo bem pontual aqui, que todo mundo conhece. Concurso para professor, por exemplo. O CAPES, o MEC vão fazer uma coisa, né? Aí faz um nomos interessantíssimo, que é pontuação e 1000 regras, dizendo o seguinte: olha, agora essas regras vão impedir que a cultura do patrimonialismo, da amizade, funcione. Elas vão instituir um concurso sério em que as pessoas vão passar pelo mérito pessoalmente, etc. Tira qualquer impessoalidade, diminui o peso da entrevista, que é uma coisa, né? O que acontece, na verdade? Toda essa arquitetura não vale nada, não adianta nada, não serve para nada. Eu já participei de bancas que os professores fazem todo esse ritual cabalístico, e depois falam, depois a gente vai fazer os pontos. Aí, quem que você acha que deve ser selecionado? Fulano. Então tá, então vamos aumentar o ponto dele aqui. Vamos aumentar o ponto. Então, o nomos tão democrático, ele passa a ser refém da cultura. Eu acho que por isso que Aristóteles dá uma ênfase nessa tradição, que, na verdade, o nomos da tradição é mais forte, como o law, no termo moderno. Até porque o consenso a priori, não é? Sim, exatamente. Foi um exemplo meio chato, não tá, mas... Você realmente abandonou a banca nesse momento. Claro que eu abandonei. Exato. Me recusei para isso. Você recusou. Não. Isso na Constituição da Politeia tem algum momento que ele fala sobre como essa Politeia lida com as outras formas de Constituição, com os outros estados, com os outros povos, fora da Politeia? Tem um princípio ali de relação internacionais? Olha, não, o que tem, eu esqueci de falar nisso, o que tem é a ideia de que essa Politeia tem que estar, tem que ter uma política externa e uma posição geográfica e um território, e tudo isso ele está pensando realmente na segurança da polis, né? Então, por exemplo, ele diz, olha, você tem que ter... Não é bom a República estar perto, estar na beira do seu porto, porque se é um porto, vem muito de generação. Né? Porto sempre traz... Isso é verdade. Né? Onde tem porto, tem bandido, tem corrupção. Né? Então, agora, a gente precisa ter também suprimento. Então,
tem que estar a alguma distância que não seja bem no litoral, mas um pouco. Quer dizer, uma Atenas mesmo, que é apenas um período. Mas isso está tendo em vista também a ideia de que essa polis tem que estar atenta para outras cidades-estados que possam invadi-la se ela não tiver recursos para mobilizar um exército todo. Mas nessa Constituição assim, é muito política interna, não tem assim, essa projeção de como é que você lida com Esparta, como é que você lida com as outras polis, né? Não tem isso, que eu saiba. Dentro das constituições, posso falar Constituição? Sim, Constituição nesse sentido, grego. Não é só carta magna. Alguma outra Constituição que esteja fora das cidades gregas? Se nota visivelmente que ele cita no livro 2 várias outras constituições. Esparta, por exemplo, sempre é uma... Não, mas fora das cidades olímpicas, fora da Grécia. Fora da Grécia, mas cidades gregas. Não, eu digo assim, por exemplo, dos persas. Assim, ele chega... Não, o Persas é sempre aquele mundo bárbaro de império, né? Portanto, de despotismo, tirania, exemplo de tirania. A Macedônia era tida como uma parte atrasada da Grécia, porque ainda tinha rei, né, imperador. Esparta tinha 2 reis, mas eram 2 reis, 2 generais, tinham outras funções, não era só. Mas a ideia da persa o Império Persa originou a ideia moderna de despotismo oriental. Aquele tirano de cima do campo vai mandar matar. Né? Então, Aristóteles não analisa isso, mas como o Grabieri falou também, né? A questão da Macedônia fica, que é o império, fica no ar, né? Ele não critica, não toca. Acho que como referencial fora da Grécia, só tem Egito, né? Sim, tem o Egito, é verdade. Como o grande ancestral. É verdade, um ancestral. Mas é um Egito que é grego, né? Quer dizer, é um Egito grego. Fazem ideia do que de fato tinha. O Egito era a colônia Mileto. De Mileto, exatamente. O Egito era grego. E Platão fala também do Egito, né? Mas sempre aquela coisa uma coisa exótica, né? Mas é ancestral, né? É ancestral, só não foi lá no Egito que... Sempre a ideia de que, olha, a filosofia grega ou a astronomia foi vinda do Egito, teve influência egípcia. Mas me parece aquilo uma coisa meio exótica, que nem hoje em dia você fazer taoísmo, essas coisas, coisa exótica. Eu acho que Platão já disse um pouco, né? De ver aquela parte lá como exótica. Mas sim. Não só o que o professor Gabriel mandou falar, Platão, muito, a gente nota muito em Platão por ter visto, né, a morte de Sócrates, uma noção de perigo da política, né, assim, uma noção dos riscos de fazer política e de fazer filosofia política, ou discutir isso. E o Platão, o que eu acho que dá para perceber na República, é que isso é um tema de, não só, não está só falando sobre a política, mas sobre o fazer, né, como fazer discutir a política. E o Aristóteles ele não tem uma discussão sobre isso, sobre fazer política. Ele simplesmente adota um sistema científico, como tu falou, assim, indutivo, de observação. Esse drama socrático parece que não atinge ele. Não atinge. Como atingiu Platão, que presenciou e tudo. Eu não vejo essa referência. Né? Ele critica, inclusive, no segundo livro, Sócrates e Platão, várias vezes, assim, mas nunca se referindo a esse drama de fazer política é perigoso para o filósofo, né? Como está em Platão, está no meio da caverna, o cara desce lá, se os prisioneiros pegarem ele e matam, porque ele está falando que a vida deles é inútil, né? Não viu o sol, a verdade. Isso não vejo em Aristóteles preocupação, não. Coisa posterior. Inclusive, embora ele elogie Platão, mas que ele perdeu a luta lá dentro do legado platônico, na sucessão. O Platão já talvez mais pitagórico, né? Mais matemático no final. Quem foi o que sucedeu o Teofasto? Sucessivo foi Xenófono. Quem sucedeu ele na academia? Ele era pitagórico. Ele vai e cria
do liceu e tal, mas essa drama socrática assim, do medo de... Mas eu acho que isso vai um pouco além só, né, de não é fazer só política, mas pensar a política, sobre como os riscos de pensar alguém exterior, né, um cientista, um filósofo, né, no caso, ele tá abordando temas sobre a sociedade, então isso de alguma forma pode impor uma certa ideologia para aquela, né, como carrega algo além de um exercício puramente científico. Talvez o Aristóteles achasse que não, né? Eu vejo isso só na questão da Macedônia mesmo, novamente, né? Aquela cautela que ele tem, sabe, falta de análise sobre o Império está dominando Atenas, né? E outras cidades gregas, não falar nada para um observador é estranho mesmo. Mostra uma cautela, né? Não, isso mostra, volta aquele ponto que eu toquei, né? Não existe uma racionalidade nas história, né? Não tem uma lógica inteira. Porque a obra, só o fato de ele ignorar o que estava realmente acontecendo, o que tinha acontecido com o desenvolvimento político da Grécia, revela, olha, a história não faz muito sentido, né? Isso aí, a Constituição, a gente pode elaborar uma Constituição que seja benéfica para povos, mas no fim das contas, o que aconteceu, a gente está tendo um pouco uma espécie de grande rei aqui, né? De imperador persa aqui, né? Dominando precisa uma história, uma filosofia da história. Exatamente da história. Mas esse político tem. Esse político já tem. Roma tem realmente. Tem uma legitimidade. É verdade. Eu já digo romana porque por determinadas razões. Isso é verdade. Agora ele teve que fugir. Alguma coisa. Teve de Atenas porque ele estava sendo acusado de... Porque houve uma revolta contra o Império Macedônico em Atenas. E ele sabia que ele ia ser alvo de todo o passado dele. Ele não é da Macedônia, ele é uma região próxima, Satira, se não me engano. Mas o pai trabalhou, né, no México, na corte. Então ele sempre foi ligado e tutor. Então ele tem essa cautela realmente. Quer dizer, ele sabe que posições políticas podem levar a danos, né, na carreira, na morte física, etc. Está bem consciente disso. Agora, realmente, essa coisa da filosofia e história, realmente não vejo. Jamais diria que teria uma... Tem poucos estudos sobre filosofia da história. Mas você acha que Políbio já pode ver isso? Eu acho um pouco prematuro, né? Ele começa a história quando, em 220, ali, quando o mundo se une, né? Quando Roma, tipo, a história do... Mas não tem uma filosofia da história no sentido de uma indicação de como a história vai se desenvolver, a la Hegel ou Marx. Não, mas tem uma lógica. A filosofia da história me parece que é algo mais posterior. Ali, Epíteto, você vê o Marco Aurélio falando que, meio justificando o próprio Marco Aurélio histórico, o imperador romano, falando que existe assim, a tendência era que os povos entrassem numa espécie de simpatia, e que nas contas do Império Romano é essa simpatia, né? É bem retórica de governo. Mas governo. Não, isso eu não concordo. Agora, dizer que tem algo que atravessa a história como, né, uma sucessão de informações socioeconômicas como Marx, ou uma viagem do espírito, né, até isso aí não vem século XIX. Não vai dessa maneira, não, mas só o fato, só o fico mesmo. Só o fato, não, só o Políbio, como pai, considerado o pai da ciência política, né, tentando entender o romano, né, que foi, você falou, né, foi o melhor como governo que Roma
Então, e também a história dele, né, que é interessante, né, que começa quando o Mediterrâneo entra todo em contato. Né, o Mediterrâneo Oriental, o Central e o Ocidental. Os 220 ali. Então, aí isso já mostra que existia uma lógica interna na história. Né? Acho que, no fim das contas, a oikoiesis, né, ia entrar. Roma não aconteceu por acaso. Né? Exato. Né? Uma outra linha dessa que não foca na estrutura interna de Roma é o Fustel de Colante. Ele acha que foi a forma como Roma expandiu que permitiu a Roma essa habilidade política de não só conquistar, mas assimilar, de fazer alianças com as aristocracias locais, né? De paulatinamente ir incorporando esses povos numa longa trajetória para ser parte do cidadão romano. Isso é um fator que diferenciou Roma mais do que a estrutura interna e diferenciou Roma de Atenas, que só conquistava e destruía. Não conseguia ter essa habilidade política. Eu me lembro muito assim, parece assim, colocando a termo moderno, forçando um pouco a barra, o tipo de hegemonia norte-americana, diferente do colonialismo direto inglês, francês. Você vai... Me parece que o desenvolvimento de Roma parece muita coisa americana. Inclusive nas fases finais do Império Romano, aquela migração em massa, aquilo... Quem era bárbaro, que era romano no final, ninguém sabia. Né? E nem os Estados Unidos hoje. A população branca dos Estados Unidos está defiando, e com isso o eleitorado do Trump está defiando, e o Trump é o último eco desses Wests que estão morrendo, que uma espécie de decadência, sei lá, pterodáctilos. Sei lá, assim, né? Então, Roma, no final, parecia isso. Né? Acho que teve um imperador que foi bárbaro. Ele era bárbaro. Assim. Não tinha mais nada de Roma. Ou seja, a imigração foi tão grande. Levas e levas de imigrantes fazendo propriedade, tomando conta de terra, feudalizando aquele império. Ele foi se transformando porque perdeu aquele espírito, aquela religião cívica. Isso durante muitos séculos. Né? Quer dizer, foi uma sucessão expansiva, exitosa, que nem a norte-americana, mas com os americanos tiveram também com a vingança de Montezuma, né? A volta do bumerangue migratório. Né? Então, tchau. Uma coisa engraçada, um desses imperadores tardios, que era bárbaro, ele não sabia nem latim direito. Então, cometeu um erro, assim, público. Não era concordar com sintático, qualquer coisa assim. E alguém disse, corrigiu o imperador, né? Disse, não, você tem que corrigir a gramática. O imperador está sempre certo. Alteraram a gramática. Dizem que quando começaram a poder em Viena, né? Os habitantes de Viena, romanizados, né? Estavam em pânico e diziam: os bárbaros vêm aí. Eles eram bárbaros. Os bárbaros vêm aí, temos que fugir. Exatamente. Pois é. Mas, enfim. Bom, acho que já deu tempo. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa. Está sempre bem-vindo. Obrigado a vocês e para todos. Obrigado.